lá. Vamos direto ao ponto hoje, né? Tem uma ideia muito interessante no material Lei em Nossos Corações. O que significa, assim, de verdade, ter a lei de Deus gravada no coração? Parece que é bem mais que só seguir regras, sabe? Oi, com certeza, é bem mais profundo. Nossa conversa vai explorar justamente esse artigo do Encher os Olhos. A gente vai tentar entender essa ligação, né, entre os princípios de Deus, o caráter dele e como isso aparece na vida das pessoas. Sim, os pontos principais que o texto levanta. Exato. E ele começa com algo bem visual, eu diria. Aquela ideia da Bíblia de ter o nome de Deus na testa. Ah, sim. Isso sempre me intrigou um pouco. Pois é. E o artigo explica que, claro, não é literal. É um símbolo, né? Um símbolo forte de ter o caráter de Deus, os valores dele, a essência, gravado na nossa mente, no nosso coração. O nome ali significa quem ele é. Faz sentido. Tipo, a identidade dele refletida na pessoa. Isso. E como aquela história de Moisés pedindo para ver a glória de Deus. Como isso entra aí? O artigo menciona Êxodo, né? Qual seria a ligação? Ótima pergunta. Essa é uma conexão bem importante que o material faz. Olha só, quando Deus responde ao Moisés, ele não mostra só, sei lá, uma luz forte. Ele proclama o seu caráter. Diz lá em Êxodo 34, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Entende. A glória de Deus é o caráter dele. Uau. Quer dizer que a glória é a própria natureza dele? Exatamente. E a lei, bom, a lei seria um reflexo direto disso, desse caráter amoroso, justo. Pensa nos 10 mandamentos. São a expressão desse amor e justiça. Nossa, então a lei não seria aquele peso todo, aquele monte de regra chata. Seria mais como um espelho do próprio Deus. Isso. Isso muda tudo na forma de ver a obediência. Tira aquela coisa de ser só por obrigação. Precisamente. O artigo bate muito nessa tecla. A obediência genuína, aquela que vale, não vem do medo, sabe? Ou só da obrigação. Vem de um relacionamento, vem do amor. Ele até cita Hebreus 10:16, que é uma promessa incrível. Porém, nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. É algo interno, uma transformação. Entendi. É uma mudança de dentro para fora. Essa ideia da lei no coração, vinda do amor, é forte. Mas o artigo também lembra daquela passagem em Romanos, né? Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como que a gente junta isso? Se a lei é boa, reflete Deus, como que ela também aponta o pecado? Parece meio contraditório. Parece, né? Mas o material explica bem. Pensa na lei como um diagnóstico. Ela mostra o padrão perfeito de Deus e aí, por contraste, ela revela a nossa condição, sabe? Onde a gente não alcança esse padrão. Ok, como um raio-x espiritual, talvez. Isso, tipo isso. E ao fazer isso, ela mostra que a gente precisa de ajuda de algo maior, de um Salvador. Ela aponta para Cristo. A salvação, o texto reforça, vem pela fé nele, não por cumprir a lei perfeitamente. Até porque quem conseguiria, né? Impossível, né? Pois é. No entanto, e aqui está o ponto-chave, o amor a Deus, segundo 1 João 5,3, se manifesta justamente em guardar os mandamentos dele. E o texto diz que esses mandamentos não são penosos. Por quê? Porque são vividos a partir desse relacionamento de amor, de gratidão. A fé de verdade, segundo o artigo, leva naturalmente a uma obediência que é resposta, entende? Não é condição. Ah, agora conectou. Entendi o fluxo que o artigo está propondo. É tipo assim, a graça de Deus alcança a pessoa. Sim. Isso gera fé em Cristo. Essa fé desperta um amor verdadeiro por Deus. E esse amor, então, motiva a viver de acordo com os princípios dele, que no fundo são o reflexo do caráter dele. É isso. Exatamente isso, um ciclo virtuoso, digamos assim. E Cristo seria o modelo perfeito disso tudo, certo? Perfeito. O texto coloca Cristo como aquele que viveu a lei na sua essência mais pura, amor, compaixão, justiça, sempre conectado, dependendo do Pai. Ele é o exemplo. E mais, pelo Espírito Santo, ele nos capacita, quem crê nele, a buscar viver assim também. Não é a perfeição do dia para a noite. O artigo deixa isso bem claro. Não, claro. É um processo. É um processo. Contínuo. De transformação, de deixar Deus ir moldando o nosso caráter à imagem dele.
Então, para a gente ir amarrando nossa conversa sobre esse material, perceber a lei não só como regra, mas como um reflexo do caráter de Deus, do amor e da justiça dele, isso pode mesmo mudar nossa relação com os princípios divinos? Muda completamente. Deixam de ser só coisas externas para virar um convite, né? Um convite para refletir esse caráter, a partir de uma mudança que acontece dentro da gente. Essa transformação interna, o coração do artigo, sem dúvida. Quando esses princípios estão escritos no coração, como diz a Bíblia, eles passam a guiar a vida por amor, por confiança. Supera a obrigação, supera o medo. A obediência vira expressão de gratidão. Muito bom. E para a gente pensar um pouco mais, depois o próprio material deixa uma pergunta no ar, uma provocação. Como seria a nossa experiência no dia a dia se a gente conscientemente permitisse que Deus fosse escrevendo a lei dele no nosso coração? Indo além de só cumprir regras, mas buscando ativamente refletir o caráter dele em tudo. Tem uma ótima reflexão para levar. Como seria, né? Fica aí para a gente pensar.